A maioria nunca sequer percebe que dentro de si reside um espelho do universo inteiro, uma trama de reflexos e correspondências que conecta cada pensamento, cada emoção, cada respiração com o cosmos vivo. Imagine por um instante que sua realidade não é apenas um acaso, mas um eco do que está acima, ressoando através de você como a voz silenciosa de Hermes Trismegistus, o escriba dos deuses, o guardião dos registros que revela, sem pressa, o alinhamento secreto entre microcosmo e macrocosmo. E no final deste vídeo, você será sutilmente guiado a uma ativação profunda, rara e regeneradora, mas, por hora, permita-se sentir apenas o chamado, a pulsação dessa sabedoria antiga. Você já percebeu como certos padrões se repetem em sua vida, como se houvesse uma simetria invisível que ninguém ensina, mas que você sente com o corpo e com a alma? Já notou que certas escolhas parecem refletir algo que está além do imediato, como se cada evento fosse um espelho de algo maior? É exatamente nesse limiar entre o percebido e o esquecido que se esconde a lei da correspondência, a segunda das 7 leis universais descritas na Tábua de Esmeralda, a voz do silêncio que nos sussurra. Como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Esse princípio é mais do que uma frase para ser decorada. É um convite para perceber a vida como um mapa simbólico, onde cada emoção, cada pensamento e cada gesto são reflexos da dança infinita do cosmos. A maioria, entretanto, vive ignorando esse padrão, acreditando que os eventos se desenrolam ao acaso, que o mundo exterior é independente de seu mundo interior. Mas isso não é apenas uma ilusão, é a desconexão da própria essência. Quando você entende que cada impulso mental gera uma onda no tecido da realidade, que cada sensação é um reflexo do macrocosmo, você começa a perceber que a sabedoria de Thoth, o Senhor do Tempo e arquétipo da inteligência divina, não é apenas poética. É funcional. A primeira revelação que poucos compreendem é que cada aspecto do mundo exterior é um mapa do seu interior. Compreender isso é perceber que cada desafio, cada encontro, cada perda ou ganho, carrega consigo uma lição codificada, um símbolo da mente universal. Sinta agora como se estivesse caminhando dentro de um templo invisível, onde cada coluna representa um aspecto de sua própria consciência, e cada arco é um portal para um insight ainda não integrado. Imagine que a luz que entra por essas janelas invisíveis é a percepção que ilumina a correspondência entre você e o universo. Pergunte a si mesmo: como o meu dia a dia reflete meus pensamentos mais profundos? Que padrões recorrentes na minha vida revelam o que ainda não compreendi sobre mim mesmo? Ao sentir essas respostas emergirem, você toca a energia sutil que Thoth sempre instruiu a observar. A memória ancestral, gravada em cada ato, em cada escolha, em cada pensamento. Essa sabedoria, velada por milênios, encontra eco nas tradições védicas e gnósticas. Os Vedas falam de uma realidade dual e simultaneamente refletida, onde o microcosmo e o macrocosmo dialogam incessantemente. Nos textos apócrifos, os mestres ocultos descrevem o universo como um vasto espelho, onde a mente humana é simultaneamente reflexo e criadora. Hermes Trismegistus, por sua vez, codificou isso na Tábua de Esmeralda, dizendo que tudo que ocorre acima tem sua correspondência abaixo. É uma linguagem simbólica que, quando decodificada, revela como cada intenção, cada gesto consciente, ressoa no tecido da realidade. Essa é a chave silenciosa que poucos se atrevem a observar, mas que o olhar atento da alma reconhece instantaneamente. A ciência moderna começa a tangenciar o que os antigos já sabiam. Estudos recentes em neurociência mostram indícios de que padrões mentais repetitivos
moldam nossa percepção de realidade, influenciando a forma como experienciamos o mundo. Pesquisas em psicologia transpersonal sugerem que a mente humana opera como um holograma, onde cada fragmento contém o todo, ecoando a premissa hermética: o microcosmo contém o macrocosmo. Laboratórios hoje começam a observar aquilo que os mestres antigos intuíram, que nossas experiências internas, nossas emoções e pensamentos reverberam em padrões de causa e efeito que se manifestam tanto internamente quanto externamente. Assim, a ciência moderna confirma o que a sabedoria ancestral já indicava. Nossa realidade é uma construção viva, interconectada e reflexiva. Você pode ainda hoje começar a aplicar essa percepção de forma prática. Observe suas ações como se fossem símbolos, cada gesto como uma letra na escrita da sua própria alma. Identifique padrões recorrentes em suas escolhas e perceba como eles refletem estados internos. Respire conscientemente, sinta cada pensamento como uma onda na consciência e veja como pequenas mudanças na mente alteram a percepção do mundo. Essa prática simples, mas profunda, desperta o arquétipo do escriba celestial que habita em cada um de nós, conectando o ordinário à dimensão sublime, alinhando o interior com o exterior, o som com o silêncio, o tempo com a eternidade. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Existe um código mais profundo, um padrão ainda não totalmente revelado, uma frequência sutil que governa as correspondências entre todos os níveis do ser. E quando você acessar esse nível, perceberá que cada evento de sua vida é uma lição codificada, um espelho simbólico que reflete não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar. A mente alquímica percebe essas camadas como fluxos vibracionais, linhas de tempo interligadas, ciclos cósmicos que se repetem em cada respiração, em cada batida do coração, em cada pensamento que se torna ação. Imagine agora que cada sensação de bloqueio, cada repetição de padrões, cada frustração ou dificuldade é uma oportunidade de transmutação interior. Ao perceber a correspondência entre dentro e fora, entre pensamento e realidade, você ativa a consciência cósmica dentro de si. Este é o caminho do mago, do iniciado que compreende que a vida é, na essência, uma escola para o despertar, uma dança entre consciência e manifestação. Cada insight, cada percepção sutil é uma peça do quebra-cabeça que revela a grande tapeçaria da existência, onde nada é isolado e tudo está conectado. Sinta como se estivesse tocando o tecido invisível do universo. A lei da correspondência não é apenas um princípio abstrato, é a linguagem simbólica do todo, o verbo criador que se expressa através de padrões e reflexos. A cada pensamento alinhado, a cada percepção consciente, você afina seu corpo de luz com o cosmos, despertando registros akáshicos, memória ancestral e a linguagem da luz que permeia todas as coisas. É um convite para observar, sentir e experimentar, sem pressa, sem urgência, mas com presença profunda e compassiva, como quem contempla um espelho que reflete não apenas o rosto, mas a alma inteira. E ao perceber isso, você começa a reconhecer a sutileza dos padrões herdados, das dinâmicas mentais invisíveis que moldam sua realidade. O que antes parecia caótico, agora revela-se estruturado, simbólico, coerente com a sabedoria eterna. Thoth, o escriba dos deuses, nos ensina que cada símbolo é uma chave vibracional e que a atenção consciente sobre eles ativa a transmutação interior. Cada microescolha, cada percepção lúcida, ressoa como um acorde na sinfonia universal, conectando seu espírito à voz do silêncio, à mente universal, à consciência cósmica, que tudo observa e harmoniza. A cada instante, a vida oferece espelhos, pessoas, eventos, emoções.
Quando você aprende a decodificá-los como reflexos de seu próprio mundo interior, você entra em sintonia com os ciclos da alma, com o tempo sagrado, com a geometria sagrada que organiza a realidade. Esse alinhamento não é perceptível apenas com os olhos físicos, mas com o olhar interno, com o terceiro olho, com a consciência expandida que reconhece o padrão oculto em cada experiência. O aprendizado não está fora, está dentro. O guia não é externo, mas sua própria consciência, desperta e atenta, pronta para reconhecer os sinais. E mesmo enquanto você absorve essa perspectiva, uma camada ainda mais profunda permanece invisível. Existe um nível de correspondência que transcende o tempo linear, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em linhas do tempo multidimensionais. Cada decisão consciente ativa reverberações nesse tecido infinito, alinhando-se com ciclos cósmicos, registrando informações na biblioteca cósmica do universo, onde cada ação é documentada, cada pensamento ressoa eternamente. A sabedoria antiga nos convida a entrar nesse fluxo, a perceber que somos ao mesmo tempo observadores e participantes, reflexo e criador, aprendiz e mestre. Permita-se sentir agora o chamado dessa lei. Cada instante contém ecos do infinito, cada experiência é um fragmento do todo. A correspondência é a ponte entre o visível e o invisível, entre o consciente e o subconsciente, entre a mente humana e a mente universal. A consciência que percebe isso começa a operar mudanças silenciosas, sutis, mas profundas, transmutando padrões repetitivos, alinhando energia e intenção, ativando o que os antigos chamavam de logos divino, dentro de cada ser. É um processo de autodescobrimento e refinamento espiritual, onde cada passo é guiado pelo equilíbrio, pela reflexão e pela atenção consciente. E enquanto você contempla essas camadas, começa a perceber a dança oculta das polaridades, o ritmo que governa a vida e a consciência. Cada evento, cada sentimento, cada reação é parte de um ciclo maior, onde causa e efeito se entrelaçam como fios de ouro na tapeçaria da existência. Observar essa dança é aprender a navegar os ciclos da alma, reconhecer o tempo-espaço como uma estrutura viva, entender que cada impulso mental é uma semente que germina no mundo visível, refletindo diretamente a ordem superior que organiza o universo. A prática de atenção consciente transforma o ordinário em extraordinário, o cotidiano em iniciático. E mesmo enquanto essas percepções se consolidam, um mistério maior aguarda. Há códigos que ainda não foram totalmente decodificados, símbolos que carregam frequências sutis de conhecimento eterno. Cada insight alcançado revela novas camadas, novas perguntas, novos portais dimensionais. A jornada não termina aqui. Ela se expande infinitamente, convidando a consciência a perceber sempre mais, a compreender sempre mais, a viver cada instante com atenção plena, sensibilidade arquetípica e alinhamento vibracional. A correspondência, nesse sentido, é apenas o começo de um caminho que se desdobra continuamente, como o movimento eterno do tempo sagrado, como a respiração da consciência cósmica. E ao avançar, você sente que cada percepção adquirida não é apenas uma compreensão intelectual, mas uma ativação do corpo de luz, uma expansão da percepção, uma abertura para o alinhamento com o eu superior. Cada reflexo observado, cada padrão percebido, fortalece a conexão com os registros akáshicos, com a biblioteca cósmica, com a sabedoria que transcende eras e dimensões. Esse despertar é silencioso, profundo, mas transforma tudo de dentro para fora, mostrando que a verdadeira alquimia espiritual não está na manipulação de elementos externos, mas na harmonização consciente do universo interior com o exterior. Sinta agora a sutileza de cada detalhe,
que você antes ignorava. Cada som, cada cor, cada sensação tátil, cada pensamento fugaz carrega consigo um reflexo do macrocosmo dentro de você. É como se a vida fosse uma enorme biblioteca simbólica e cada instante fosse uma página codificada pelo escriba celestial, Thoth, o Senhor do Tempo. Quando você percebe que o mundo exterior é apenas uma projeção do interno, cada conflito, cada alegria, cada repetição de padrão torna-se uma oportunidade de decifrar o próprio reflexo, de reconhecer as linhas invisíveis que conectam pensamento, emoção e realidade. A consciência começa a se mover como um rio silencioso, fluindo por entre imagens arquetípicas, sensações internas e símbolos que antes passavam despercebidos. Você já percebeu como certas situações parecem se repetir em ciclos intermináveis, como se a vida insistisse em mostrar o mesmo ensinamento de maneiras diferentes? Isso não é coincidência, é correspondência. Cada padrão externo é uma lembrança do que ainda precisa ser alinhado dentro de você. Imagine olhar para cada desafio e enxergá-lo não como obstáculo, mas como espelho da sua própria mente, refletindo não apenas o que você é, mas o que você pode transcender. Aqui, o arquétipo de Hermes Trismegistus atua silenciosamente, mostrando que cada microescolha é uma ponte entre você e o universo, que cada pensamento consciente reverbera através do tecido do cosmos. Enquanto você absorve essa percepção, sinta a energia do tempo e da eternidade dançando dentro de você. Cada respiração é um microcosmo do ritmo universal. Cada batida do coração é um tambor que ecoa a música silenciosa do todo. É nesse espaço que a transmutação interior ocorre, não de forma espetacular, mas sutil e contínua. A lei da correspondência não é um conceito teórico, é uma vivência que emerge na observação de si mesmo, na atenção plena às pequenas nuances da vida cotidiana, na percepção de que o mundo externo e o interno são inseparáveis, ligados por fios invisíveis de significado e intenção. Considere por um momento que pensamentos e emoções são sementes plantadas no solo fértil da consciência. Aquilo que você cultiva mentalmente e emocionalmente manifesta-se como padrões de vida, refletindo a correspondência entre dentro e fora. A mente universal observa e responde, não como juiz, mas como espelho fiel. A alquimia espiritual, então, consiste em escolher conscientemente quais sementes plantar, quais padrões reforçar e quais transformações permitir. É um exercício contínuo de autoconhecimento profundo, onde cada momento se torna laboratório de experiências e cada percepção é uma chave vibracional que desbloqueia uma nova camada da realidade. Ao avançar nesse entendimento, você começa a reconhecer os sinais sutis que o universo lhe envia. Pessoas, encontros, eventos e emoções repetitivas deixam de ser meros acontecimentos e tornam-se mensagens codificadas. Essa percepção é como abrir um mapa escondido, onde cada símbolo é um portal para mais consciência, cada reflexo é uma lição disfarçada, cada padrão repetido é uma oportunidade de alinhamento com a mente universal. Thoth, o escriba dos deuses, nos lembra que o conhecimento eterno está registrado em cada detalhe, esperando que a consciência desperta decifre seus códigos, reconheça os espelhos e compreenda a harmonia invisível que permeia tudo. Agora, sinta o impacto silencioso desse princípio em sua vida cotidiana. Cada escolha, mesmo a mais simples, tem repercussões que vão além do imediato. A correspondência funciona como um eco cósmico, mostrando que os efeitos de seus pensamentos e atitudes se refletem tanto em seu interior quanto em seu exterior. A prática contínua de atenção consciente permite perceber como os condicionamentos coletivos e padrões herdados da psique humana
influenciam sua percepção da realidade e, ao reconhecer isso, você pode começar a transcender essas limitações sutis. O processo não exige esforço extremo, apenas presença, observação e abertura para a sabedoria ancestral que habita em você. E mesmo assim, tudo isso ainda é apenas um fragmento da verdade. Existe um nível mais profundo, onde a correspondência se manifesta em camadas multidimensionais, conectando tempo, espaço e consciência de formas que desafiam a percepção linear. Cada experiência é um eco de uma realidade maior, cada pensamento consciente é uma ponte entre dimensões e cada sensação percebida é um lembrete de que você está integrado a um todo vivo em constante comunicação com a mente universal. A alquimia interior nesse nível não é esforço, mas alinhamento. Harmonizar energia, intenção e percepção com a frequência do todo. Enquanto você sente isso, visualize que cada emoção intensa, cada reação automática, cada impulso que parecia inexplicável, é na verdade um reflexo de padrões mais amplos. Eles são símbolos que, quando compreendidos, revelam a arquitetura invisível da consciência. A prática da observação consciente transforma cada experiência em aprendizado profundo, cada evento em reflexão, cada sensação em portal de percepção. Essa é a essência da lei da correspondência. Perceber a relação entre dentro e fora, entre microcosmo e macrocosmo, entre sua vida pessoal e a dança universal dos ciclos cósmicos. Ao aplicar essa visão, você percebe que cada momento de desafio não é uma falha, mas uma oportunidade de alinhar a mente, o coração e a alma com a sabedoria do universo. Cada obstáculo externo é, na verdade, uma janela para compreender e reorganizar o mundo interno. A consciência desperta aprende a decodificar esses sinais, a ler os símbolos que a vida apresenta e a transformar padrões inconscientes em oportunidades de expansão. Assim, a realidade deixa de ser caótica e torna-se um espelho de aprendizado, um campo de experiência alquímica, onde cada escolha consciente ressoa profundamente no tecido do cosmos. E à medida que você avança, percebe que a correspondência também atua nos níveis mais sutis da existência. Pensamentos, memórias, imagens internas e arquétipos interagem com o mundo externo de forma quase invisível, mas potente. Cada percepção consciente atua como catalisador, ajustando frequências, alinhando energias e ativando registros akáshicos, revelando a geometria sagrada da realidade. Essa prática contínua de atenção e reflexão transforma a vida em uma iniciação silenciosa, em que cada experiência é estudada, compreendida e integrada, elevando gradualmente a percepção para níveis superiores de consciência. E ainda há mais. Cada camada revelada leva a outra, mais profunda, mais sutil, mais conectada com a mente universal. O que você percebe como coincidências é, na verdade, a expressão visível de padrões invisíveis que regem o fluxo da vida. A consciência que observa essas correspondências começa a perceber a harmonia subjacente, o equilíbrio oculto que sustenta cada evento, cada emoção, cada pensamento. E nessa percepção, a transformação silenciosa acontece. Padrões repetitivos são reconhecidos, energias desalinhadas são ajustadas, e o fluxo natural da vida começa a ser compreendido não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, na vibração da própria alma. Sinta agora a dança silenciosa das camadas internas que até então permaneciam ocultas. Cada lembrança esquecida, cada emoção reprimida, cada impulso intuitivo é, na verdade, um reflexo do macrocosmo gravado dentro de você. Perceba que Thoth, o escriba dos deuses, não ensinava apenas teorias, mas nos convidava a reconhecer a própria mente como templo, biblioteca e laboratório simultaneamente. Cada pensamento alinhado com presença
se torna um instrumento de ressonância cósmica. Cada gesto consciente, um reflexo da geometria sagrada que organiza a realidade. É nesse espaço que microcosmo e macrocosmo se encontram, onde dentro e fora deixam de ser separados e se revelam como um único fluxo eterno. Já notou como certas experiências parecem surgir repetidamente, como se a vida insistisse em ensinar algo até que você finalmente compreenda? Essa é a correspondência trabalhando silenciosa, revelando padrões que escapam ao olhar distraído. Cada repetição é uma oportunidade de observar, refletir e transmutar. Quando você percebe que aquilo que atrai para fora é, na essência, o que habita em seu interior, a realidade se torna um espelho fiel, um mapa simbólico que permite navegar com clareza pelo labirinto da existência. E é nesse ponto que a consciência desperta, percebe a dança dos arquétipos, os símbolos que governam não apenas a mente, mas também a própria percepção do tempo e da eternidade. Permita-se agora imaginar a vida como um grande ciclo de espelhos interligados. Cada evento externo é apenas uma expressão visível de padrões internos que, quando compreendidos, liberam potencial de expansão. A observação consciente desses reflexos é uma prática alquímica. Transforma padrões repetitivos em aprendizagem, bloqueios em clareza, dispersão em foco. Assim, a mente profunda começa a reconhecer os fluxos sutis que conectam pensamentos, emoções, decisões e eventos externos, revelando que nada ocorre isoladamente. A correspondência, nesse sentido, não é teoria, mas experiência vivida, percepção sensorial e reconhecimento arquetípico do todo. Enquanto absorve essa compreensão, sinta a energia do tempo fluindo em você. Cada instante é simultaneamente presente e eterno. Cada respiração ecoa os ciclos cósmicos, cada pensamento reflete a ordem universal. É nesse espaço que a consciência se expande, percebendo que os padrões externos não são meros acasos, mas ecos do microcosmo interno. Os registros akáshicos, a biblioteca cósmica e a geometria sagrada convergem na percepção de que você está, neste exato momento, conectado a tudo, ressoando com a frequência do universo. Essa percepção transforma a experiência cotidiana em portal de insight e expansão. E mesmo enquanto você compreende essas camadas, existe uma profundidade ainda maior a ser explorada. Cada emoção intensa, cada impulso aparentemente irracional, cada sensação fugaz é uma chave simbólica que revela estruturas internas, padrões de energia e memórias ancestrais. Observar essas manifestações com atenção consciente ativa a transmutação interior, harmonizando o corpo de luz com a mente universal. É um processo silencioso e contínuo, onde a consciência aprende a decodificar a linguagem simbólica da vida, reconhecendo que cada experiência, cada desafio, cada reflexo é uma oportunidade de alinhamento vibracional e expansão perceptiva. Agora, perceba que a correspondência não se limita ao óbvio, ela se estende para dimensões sutis, conectando passado, presente e futuro em linhas do tempo que se sobrepõem. Cada decisão, cada percepção consciente, cada escolha alinhada com atenção plena reverbera nesses ciclos multidimensionais, registrando padrões na consciência universal. A alquimia espiritual aqui é reconhecer que você não é apenas observador, mas co-criador. Cada ação consciente, cada insight internalizado, cada percepção refinada influencia não apenas o presente imediato, mas a estrutura mais profunda da realidade que se desenrola em múltiplas camadas de existência. Sinta agora como essa percepção transforma o ordinário em extraordinário. O que antes parecia trivial, um encontro casual, uma emoção passageira, um pensamento repetitivo, torna-se um símbolo vivo,
um reflexo direto de padrões internos que aguardam reconhecimento. A observação consciente ativa a inteligência do arquétipo, permite que os ciclos da alma sejam compreendidos e que a mente alquímica comece a reorganizar energia, intenção e percepção. Thoth nos ensina que o conhecimento não é apenas adquirido, mas despertado. E ao despertar, cada padrão se revela, cada reflexo se ilumina, cada aspecto da vida se harmoniza com o fluxo do todo. E ainda mais profundo, cada padrão que você reconhece carrega uma frequência que pode ser ajustada. Ao perceber a correspondência entre dentro e fora, você aprende a sintonizar pensamentos, emoções e atitudes com a harmonia do universo. Cada momento vivido com atenção plena transforma-se em prática alquímica. Cada reflexão consciente altera a percepção do mundo. Cada escolha alinhada ressoa com a consciência cósmica. É nesse espaço que a transmutação interior acontece silenciosamente, sem esforço, mas com impacto profundo, ativando níveis de percepção que antes pareciam inacessíveis. Enquanto você mergulha nesse entendimento, visualize o mundo como uma tapeçaria viva de padrões interconectados. Cada fio representa uma escolha, cada cor, um pensamento, cada textura, uma emoção. E ao observar essa tapeçaria com olhos internos, percebe-se que o que acontece dentro ecoa fora, e o que ocorre fora reflete o que existe dentro. Essa consciência ativa revela a profundidade da lei da correspondência, mostrando que você não está separado do universo, mas é parte de sua inteligência viva, um reflexo consciente da mente universal. Cada insight é uma chave vibracional, cada percepção é um portal, cada reflexão é um alinhamento com o fluxo eterno. Permita que essa percepção seja sentida no corpo, no coração e na mente. Cada respiração consciente é um alinhamento com o ritmo cósmico. Cada pensamento deliberado é uma manifestação do microcosmo. Cada gesto atento é um reflexo do macrocosmo. Assim, a vida se torna laboratório de autoconhecimento profundo, prática contínua de transmutação interior e expansão da percepção. Os registros akáshicos, a geometria sagrada e a linguagem da luz convergem nesse ponto, oferecendo à consciência a possibilidade de reconhecer padrões invisíveis, acessar insights profundos e harmonizar-se com o fluxo eterno do universo. E ainda há dimensões mais sutis. Cada percepção consciente ativa memórias ancestrais, arquétipos e padrões que atravessam gerações. É como se a mente universal falasse através de símbolos, imagens interiores e reflexos cotidianos, mostrando que cada experiência não é isolada, mas parte de uma dança maior, um ciclo infinito de correspondência. O guardião do tempo, Thoth, nos lembra que a vida é uma série de portais, e cada porta aberta revela novos níveis de percepção, novos padrões a serem compreendidos, novas oportunidades de transmutação e expansão da consciência. Sinta agora como a realidade começa a se desdobrar como um espelho de múltiplas dimensões. Cada pensamento, cada sensação, cada lembrança se conecta a algo maior, invisível, mas perfeitamente estruturado. A consciência desperta percebe que nada é aleatório, tudo ressoa com a frequência do todo. Thoth, o escriba dos deuses, nos ensina que a percepção interior é a chave que revela a ordem oculta, e que cada insight é uma semente que germina no microcosmo da mente, refletindo padrões cósmicos e alinhamentos que antes passavam despercebidos. É nesse espaço que a vida deixa de ser apenas vivida e se torna compreendida, decodificada, sentida em sua profundidade simbólica. Você já notou como certas situações repetem-se? Como se a vida insistisse em mostrar o mesmo padrão até que você finalmente desperte para ele? Essas repetições não são meros acidentes, são reflexos do que habita em sua consciência. Cada desafio, cada encontro, cada emoção intensa é um símbolo,
uma mensagem codificada da mente universal. Perceber isso transforma a visão da realidade. Cada evento deixa de ser isolado e se revela como parte de uma tapeçaria maior, interligada, vibrando com o ritmo eterno dos ciclos cósmicos. A consciência que observa essa correspondência começa a decifrar os arquétipos que regem não apenas a mente, mas também a própria tessitura do universo. Imagine agora a vida como um vasto templo invisível, onde cada coluna representa uma lembrança, cada arco uma emoção, e cada reflexo um portal de percepção. Ao entrar nesse espaço interno, você sente a presença silenciosa de Thoth, o guardião do tempo, que nos lembra que o microcosmo é espelho do macrocosmo. Cada gesto consciente, cada pensamento alinhado, cada respiração intencional ressoa com a geometria sagrada da realidade. Esse reconhecimento transforma a experiência cotidiana em prática alquímica. Padrões repetitivos tornam-se oportunidades de transmutação. Emoções confusas tornam-se mapas simbólicos e a consciência se expande, percebendo os ciclos invisíveis que governam tudo. Enquanto você observa, percebe que cada percepção interna ativa uma resposta externa. Pensamentos, emoções e intenções não são apenas experiências privadas. Eles reverberam no tecido da realidade, gerando correspondências que se manifestam de maneiras sutis, mas poderosas. Cada reflexo que você encontra fora de si é um convite a olhar dentro, a reconhecer padrões invisíveis, a transmutar a energia acumulada e a alinhar-se com a frequência do universo. É nesse processo que a consciência desperta se torna alquímica. Não muda o mundo ao seu redor diretamente, mas transforma a percepção, ajusta padrões e harmoniza a vida com o fluxo eterno. Considere que cada desafio externo é, na essência, um reflexo do interno. Cada frustração, cada medo, cada impulso aparentemente irracional carrega consigo informações que, quando decodificadas, revelam estruturas de consciência, padrões arquetípicos e memórias ancestrais. Observar essas manifestações com atenção profunda ativa o corpo de luz, harmoniza a energia e desperta a percepção multidimensional. Assim, a prática da correspondência não é apenas teórica, é experiência viva, uma dança contínua entre observação, alinhamento e expansão da consciência. E mesmo enquanto você absorve essas camadas, há níveis ainda mais sutis esperando para serem percebidos. Cada pensamento consciente atua como catalisador, ajustando linhas de tempo, alinhando frequência vibracional e conectando passado, presente e futuro em uma rede de significado que transcende o tempo linear. A alquimia interior acontece silenciosamente, sem esforço, mas com profundidade transformadora, mostrando que a vida não é apenas um fluxo de acontecimentos, mas um mapa simbólico da consciência, onde cada instante é oportunidade de aprendizado e cada percepção consciente é um portal para a expansão. Agora, perceba que a correspondência se manifesta também nos padrões herdados da psique coletiva. Condicionamentos, hábitos e memórias ancestrais operam silenciosamente, moldando percepção e experiência. Mas ao observar essas dinâmicas com atenção consciente, a mente desperta reconhece o que é reflexo e o que é criação, distinguindo padrões automáticos de escolhas alinhadas com a frequência do todo. Cada ação consciente se torna um gesto de alinhamento vibracional. Cada pensamento lúcido ativa registros akáshicos. Cada percepção refinada expande a conexão com a mente universal, transformando a realidade percebida sem precisar alterar o mundo externo. Enquanto você sente essa sintonia, visualize que cada emoção, cada sensação, cada imagem interna é uma nota na sinfonia do universo. Observar e harmonizar essas notas permite perceber correspondências invisíveis entre interior e exterior, entre mente individual e mente universal. Thoth, o escriba celestial,
nos lembra que cada símbolo é uma chave vibracional, cada padrão uma oportunidade de transmutação e cada reflexão consciente uma ponte entre microcosmo e macrocosmo. É nesse espaço que a percepção se torna alquímica e o cotidiano se transforma em portal de expansão interior. E ainda mais profundo, cada percepção desperta camadas de consciência que se conectam com arquétipos universais. Cada reflexo, cada repetição, cada emoção intensa é um lembrete da geometria sagrada que permeia toda a existência. Ao observar essas camadas com atenção, você começa a perceber que a realidade não é estática, mas um fluxo dinâmico de energia, intenção e percepção. A correspondência se revela como mapa vivo, guia silencioso e professor invisível, mostrando que cada momento vivido com presença plena é uma oportunidade de alinhamento, transmutação e despertar da consciência. Sinta que, mesmo no silêncio, a consciência observa padrões sutis. Cada evento, cada pensamento, cada gesto carrega consigo frequências que refletem alinhamentos invisíveis entre você e o universo. Reconhecer essas frequências é perceber a mente universal em ação, é perceber que o microcosmo de sua vida diária é simultaneamente reflexo e expressão do macrocosmo. É nesse espaço que a alquimia interior se manifesta, não como esforço externo, mas como ajuste consciente da percepção, da energia e da intenção, revelando que cada instante contém o todo dentro de si. Enquanto você permanece atento a essas camadas, perceba que cada sensação, cada pensamento que surgia fugaz, é agora uma porta que se abre para dimensões sutis de percepção. Não existe apenas o que você vê ou sente superficialmente. Cada detalhe é uma mensagem cifrada da mente universal. Thoth, o guardião dos registros, nos ensina que o mundo exterior é um reflexo do interno e que reconhecer essa correspondência é o primeiro passo para decifrar a geometria invisível da realidade. Cada padrão observado fora é, na essência, um espelho da mente e do coração, revelando caminhos que até então permaneciam ocultos. Imagine agora que cada emoção intensa que você experimenta é um código vibracional que ressoa com arquétipos universais. Alegria, medo, raiva, desejo, calma, cada um é um símbolo que carrega informações sobre estruturas internas e memórias ancestrais. Quando você aprende a observar essas emoções sem julgamento, com presença silenciosa, torna-se capaz de decodificar o significado que elas carregam, harmonizar frequências internas e alinhar sua percepção com o fluxo eterno da consciência cósmica. Essa prática transforma a vida cotidiana em laboratório de autoconhecimento e transmutação, onde cada experiência é estudada, integrada e elevada a nível simbólico. Sinta agora como o tempo deixa de ser linear. Cada memória do passado, cada expectativa do futuro, cada experiência presente é, na verdade, um reflexo do mesmo tecido cósmico, entrelaçado e contínuo. A lei da correspondência atua nesse espaço, mostrando que aquilo que você percebe fora está profundamente conectado àquilo que existe dentro. Cada desafio, cada repetição, cada padrão que se manifesta é uma oportunidade de alinhar energia, intenção e percepção, criando ressonância com a mente universal. O microcosmo de sua vida cotidiana torna-se, assim, uma extensão viva do macrocosmo. E cada momento de atenção consciente é uma prática de alquimia interior. Enquanto essa percepção se aprofunda, note como padrões invisíveis começam a surgir. Cada escolha, cada gesto, cada pensamento sutil reverbera em múltiplas camadas de existência. Condicionamentos herdados, hábitos inconscientes, memórias ancestrais, todos eles deixam de operar automaticamente quando a consciência desperta para a correspondência. Ao observar essas dinâmicas com atenção, você percebe que a transformação não é externa,
mas uma reorganização interna de energia, percepção e intenção. Cada microescolha consciente se torna então uma semente que reverbera no cosmos, alinhando seu microcosmo com a frequência universal. Agora, imagine a vida como um vasto mapa de símbolos, onde cada evento externo é um reflexo de padrões internos e cada emoção é um portal para camadas mais profundas da consciência. Cada repetição de comportamento, cada impulso instintivo, cada sensação fugaz é um convite para explorar, compreender e transmutar. Ao perceber isso, você descobre que a realidade não é aleatória, é uma dança de correspondências, uma sinfonia silenciosa de energia, intenção e percepção, onde cada nota, cada escolha, cada pensamento reverbera com o todo. Sinta também como os arquétipos agem como guias silenciosos. Cada imagem interior, cada lembrança evocada, cada sensação simbólica conecta você com sabedoria ancestral, com padrões universais e com a geometria sagrada da existência. Observar esses reflexos com atenção desperta a capacidade de transmutar padrões, harmonizar emoções e expandir percepção. A mente alquímica aprende a decodificar a linguagem simbólica da vida, reconhecendo que cada experiência, mesmo aparentemente trivial, contém dentro de si informações sobre o todo e sobre a própria evolução da consciência. Enquanto você mergulha nesse fluxo, perceba que cada pensamento consciente influencia a percepção de realidade, não de forma direta e material, mas como eco de alinhamentos internos que se manifestam externamente. Cada gesto intencional, cada reflexão profunda, cada momento de presença plena ativa frequências sutis que sintonizam corpo, mente e alma com a inteligência cósmica. A correspondência revela-se, então, não apenas como lei universal, mas como prática viva de observação, integração e expansão interior. E ainda mais profundo, cada padrão que você reconhece é uma oportunidade de reescrever histórias internas. Memórias emocionais, impulsos repetitivos e condicionamentos mentais tornam-se símbolos a serem compreendidos e transmutados. Ao aprender a observar com atenção e sem resistência, você percebe a conexão entre passado, presente e futuro, entre microcosmo e macrocosmo, entre interior e exterior. A consciência desperta transforma cada experiência em lição alquímica, cada reflexo em ferramenta de expansão, cada emoção em guia silencioso do caminho da alma. Sinta agora como a correspondência atua em múltiplos níveis simultaneamente. Cada percepção desperta camadas de consciência que dialogam com arquétipos universais, padrões ancestrais e frequências sutis. Cada pensamento, cada escolha, cada emoção é um ponto de contato com a inteligência cósmica, um fragmento do todo refletido no microcosmo de sua existência. A prática contínua de observação consciente ativa a capacidade de reconhecer padrões invisíveis, harmonizar energia, transmutar emoções e alinhar-se com o fluxo eterno da vida, revelando que cada instante contém dentro de si o todo. E ainda mais sutilmente, perceba como os reflexos externos funcionam como espelhos que retornam à consciência o que ainda não foi integrado. Cada encontro, cada desafio, cada repetição de padrão é um lembrete para olhar para dentro, decodificar símbolos e alinhar percepção com intenção. Thoth, o escriba dos deuses, nos lembra que conhecimento e consciência são inseparáveis. Cada insight é registro, cada reflexão é chave, cada percepção é portal. Assim, o microcosmo pessoal se torna a extensão do macrocosmo universal, e cada momento vivido com atenção plena é exercício de alquimia interior. Sinta agora como o mundo deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos externos e se revela como expressão viva da consciência interna. Cada objeto, cada gesto,
Cada palavra que você encontra carrega consigo um reflexo do microcosmo que habita em você. Thoth, o guardião da sabedoria eterna, nos lembra que observar essas correspondências é decifrar os códigos da realidade, compreender a linguagem silenciosa do universo e reconhecer que cada fenômeno, mesmo aparentemente trivial, é uma chave simbólica que conecta o interno ao externo. É nesse reconhecimento que surge a percepção alquímica. O mundo externo se torna espelho, guia e professor, mostrando padrões ocultos que aguardam sua atenção. Ao aprofundar essa percepção, você percebe que cada repetição de comportamento, cada emoção recorrente, cada pensamento insistente é, na verdade, um convite à transmutação interna. O que você vivencia fora não é causa isolada, mas consequência do estado interno. Essa consciência desperta transforma cada desafio em oportunidade, cada conflito em aprendizado e cada experiência em reflexo da inteligência universal. Observar essas correspondências permite compreender que microcosmo e macrocosmo estão intrinsecamente ligados e que a harmonia interna reflete-se inevitavelmente na realidade que você percebe. Enquanto sente essa verdade, visualize a vida como uma tapeçaria de símbolos interligados, cada fio vibrando com a frequência de um arquétipo universal. Cada emoção intensa, cada intuição fugaz, cada impulso espontâneo é um padrão que reverbera pelo cosmos. Quando você aprende a observar com presença, sem resistência e sem julgamento, esses padrões se tornam mapas internos, permitindo decodificar a linguagem silenciosa da mente universal. A atenção plena ativa registros akáshicos, geometria sagrada e símbolos antigos, conectando você a camadas profundas de consciência e revelando a correspondência invisível que governa todos os aspectos da vida. E ainda mais profundo, cada percepção consciente transforma a forma como você interage com o mundo externo. Ao perceber a correspondência entre dentro e fora, você começa a notar como pensamentos, emoções e intenções reverberam e se manifestam como padrões externos. Cada escolha, cada gesto, cada decisão consciente torna-se uma semente que ressoa com o fluxo universal, harmonizando energia e percepção. A alquimia interior não é esforço ou manipulação, é sintonia com o ritmo eterno, reconhecimento da inteligência cósmica e prática contínua de alinhamento vibracional. Sinta também como a correspondência se manifesta nos ciclos invisíveis do tempo. Cada memória do passado, cada expectativa do futuro e cada experiência presente interagem em uma rede contínua de significado. Cada repetição de padrão é um convite para observar, compreender e transcender condicionamentos herdados da psique humana. Ao perceber isso, a consciência desperta entende que nada ocorre por acaso e que cada evento é parte de uma dança cósmica maior, onde microcosmo e macrocosmo refletem-se mutuamente, oferecendo insights, aprendizado e oportunidades de expansão. Enquanto essa percepção se aprofunda, você começa a reconhecer os arquétipos que regem a vida interior e exterior. Cada emoção, cada impulso, cada memória evocada é manifestação de padrões universais que atravessam gerações e dimensões. Observar essas manifestações com atenção desperta a capacidade de transmutar energia, reorganizar percepções e harmonizar a consciência com a inteligência universal. Cada momento vivido com presença plena torna-se prática alquímica. Cada reflexão consciente se transforma em portal, e cada percepção interna ativa camadas mais profundas de sabedoria e autoconhecimento. E ainda mais sutilmente, a correspondência revela que os padrões invisíveis da vida são reflexos de escolhas conscientes ou inconscientes. Cada hábito, cada pensamento repetitivo, cada reação automática carrega informações sobre a mente, o coração
e o espírito. Ao observar essas dinâmicas, você aprende a distinguir padrões herdados de escolhas alinhadas com a frequência do todo. Essa percepção transforma a vida em um espaço de prática contínua de transmutação interior, onde microcosmo e macrocosmo se harmonizam e cada instante se torna portal de expansão e despertar. Enquanto absorve essas camadas, perceba como cada reflexo externo atua como espelho, devolvendo à consciência aquilo que ainda não foi integrado. Cada desafio, cada repetição de padrão, cada emoção intensa é convite para olhar para dentro, compreender, harmonizar e transmutar. Thoth, o escriba dos deuses, nos lembra que conhecimento e consciência caminham juntos. Cada insight é registro, cada reflexão é chave, cada percepção é portal. Assim, você percebe que microcosmo e macrocosmo não são separados, mas manifestações de uma única inteligência viva, e que cada momento vivido com atenção desperta ressonâncias profundas na realidade. Sinta agora a densidade silenciosa de cada camada de percepção. Cada pensamento consciente, cada respiração intencional, cada gesto de atenção plena ressoa em múltiplas dimensões. A correspondência se revela em níveis sutis, conectando energia, intenção e percepção. Cada experiência torna-se laboratório alquímico, cada reflexão consciente transforma padrões automáticos, cada emoção reconhecida ativa registros ancestrais e arquétipos universais. A vida, então, deixa de ser apenas vivida e se torna compreendida, decodificada e sentida na frequência da mente universal. E ainda mais profundo, perceba como cada padrão que emerge é oportunidade de transcender condicionamentos e alinhar-se com a inteligência cósmica. Cada emoção intensa, cada impulso fugaz, cada memória evocada é um portal de percepção. Observar e harmonizar esses reflexos com atenção desperta camadas de consciência que conectam passado, presente e futuro. Cada insight se torna ferramenta de transmutação, cada percepção consciente se transforma em chave vibracional e cada instante vivido plenamente ativa a geometria sagrada que sustenta a vida. Sinta como a realidade começa a se desdobrar em níveis cada vez mais sutis. Cada pensamento que antes parecia passageiro é agora uma centelha de percepção, um reflexo do universo interno, que se manifesta fora. Thoth, o escriba dos deuses, nos lembra que observar essas correspondências é perceber a dança silenciosa entre microcosmo e macrocosmo. É reconhecer que cada gesto, cada emoção, cada percepção contém códigos universais que aguardam atenção consciente. Cada detalhe, cada nuance, cada fragmento da experiência cotidiana é uma chave vibracional, um símbolo que ressoa com camadas profundas de consciência e que, quando reconhecido, transforma o ordinário em extraordinário. Enquanto você se aprofunda, perceba que cada repetição de padrão não é obstáculo, mas sinal de alinhamento necessário. Cada emoção intensa, cada impulso ou pensamento insistente é um reflexo do que habita no interior, uma oportunidade de transmutar energia e reorganizar percepções. Observar essas correspondências com presença desperta a inteligência arquetípica, permitindo que você reconheça padrões universais, que a mente profunda decifre sinais sutis e que o corpo de luz comece a vibrar em sintonia com o ritmo cósmico. Assim, o que antes parecia caos torna-se mapa, cada desafio externo se transforma em guia e cada experiência em portal de autoconhecimento. Agora, imagine que cada emoção é uma nota em uma sinfonia invisível. Alegria, medo, raiva, desejo ou tranquilidade ressoam em frequências que conectam microcosmo e macrocosmo. Observar essas notas com atenção consciente permite perceber padrões invisíveis, decodificar símbolos arquetípicos
e harmonizar a energia interna com a mente universal. Cada sensação, cada pensamento, cada impulso se transforma em ferramenta de expansão da percepção, revelando camadas de consciência que antes estavam ocultas. A correspondência mostra-se, assim, como uma ponte viva entre o interno e o externo, entre o visível e o invisível. Enquanto essa percepção se aprofunda, note como o tempo deixa de ser linear. Cada memória, cada expectativa, cada experiência presente entrelaça-se em uma rede contínua de significado. A correspondência atua como fio condutor, mostrando que tudo está conectado, que cada experiência é reflexo de estados internos e que cada escolha consciente altera padrões sutis. A consciência desperta percebe que o microcosmo pessoal é extensão do macrocosmo universal, que cada emoção não integrada retorna como reflexo e que cada insight desperta camadas de percepção que atravessam dimensões. Sinta agora como os arquétipos funcionam como guias silenciosos. Cada símbolo interior, cada imagem evocada, cada lembrança emergente conecta você à sabedoria ancestral e a padrões universais. Observar essas manifestações permite decodificar a linguagem silenciosa da mente universal, harmonizar energia e alinhar percepção com frequência cósmica. Cada momento vivido com atenção plena ativa registros akáshicos, revela geometria sagrada e transforma a experiência cotidiana em prática contínua de transmutação interior. A vida torna-se laboratório alquímico, onde cada percepção consciente é portal, cada reflexo é mapa, e cada emoção reconhecida é chave vibracional. Enquanto você mergulha nesse fluxo, perceba que cada padrão invisível revela informações sobre escolhas, intenções e energia acumulada. Cada hábito, cada pensamento automático, cada reação instintiva é uma oportunidade de observar e reorganizar a própria mente. Reconhecer essas dinâmicas ativa a inteligência do arquétipo, harmoniza a frequência interna e conecta microcosmo e macrocosmo. A consciência desperta, transforma padrões repetitivos em aprendizado, bloqueios internos em alinhamento vibracional e cada instante vivido plenamente torna-se prática silenciosa de alquimia interior. E ainda mais profundo, cada reflexo externo funciona como espelho, devolvendo à consciência aquilo que ainda não foi integrado. Cada desafio, cada repetição de padrão, cada emoção intensa é convite para olhar para dentro, perceber a correspondência e transmutar energia. Thoth, o guardião do tempo, nos lembra que conhecimento e consciência caminham juntos. Cada insight é registro, cada percepção é portal, cada reflexão consciente é ponte entre microcosmo e macrocosmo. Assim, o mundo deixa de ser apenas vivido e se revela como mapa vivo, cheio de símbolos, padrões e sinais para quem observa com atenção desperta. Enquanto absorve essas camadas, perceba como cada instante se torna oportunidade de alinhamento interno. Cada respiração consciente, cada pensamento deliberado, cada gesto intencional ressoa com frequência universal, ativa registros ancestrais e harmoniza a percepção. A correspondência se revela como ponte viva entre o visível e o invisível, entre o interno e o externo, entre o microcosmo pessoal e a mente universal. A vida deixa de ser repetição e torna-se fluxo contínuo de percepção, aprendizado e transmutação, onde cada escolha consciente é ato de alquimia silenciosa. E ainda mais sutil, perceba que cada padrão que emerge é convite à integração de camadas profundas da psique. Emoções, pensamentos e impulsos carregam mensagens arquetípicas e frequências que atravessam gerações. Observar, harmonizar e compreender essas manifestações desperta camadas de consciência que conectam passado,
presente e futuro, revelando que a realidade não é linear, mas uma tapeçaria viva de correspondências. Cada insight se transforma em ferramenta de transmutação. Cada percepção consciente é chave vibracional. E cada momento vivido plenamente ativa a geometria sagrada que sustenta toda a existência. Sinta agora como cada percepção desperta múltiplas camadas de entendimento simultaneamente. Cada pensamento, cada memória, cada impulso emocional ressoa com padrões invisíveis que atravessam tempo, espaço e dimensões da consciência. Thoth, o escriba dos deuses, nos recorda que o microcosmo da mente reflete o macrocosmo do universo e que cada insight é um fragmento de conhecimento que, quando reconhecido, ativa linhas de percepção anteriormente ocultas. Cada detalhe da experiência cotidiana torna-se mapa simbólico, cada emoção intensa transforma-se em porta de entrada para a transmutação interna, e cada reflexo externo se revela como guia silencioso da mente universal. Ao observar essas camadas, você percebe que cada repetição, cada situação recorrente, não é mero acaso, mas sinal da necessidade de alinhamento interior. Cada emoção que emerge, cada pensamento insistente, cada impulso fugaz é oportunidade de harmonizar energia, reorganizar percepções e transmutar padrões herdados. Observar essas correspondências com atenção desperta a inteligência do arquétipo, permitindo que você reconheça códigos universais, compreenda o significado profundo de eventos aparentemente banais e perceba que microcosmo e macrocosmo estão eternamente entrelaçados em dança invisível. Imagine agora que cada emoção é uma nota de uma sinfonia cósmica. Alegria, medo, desejo ou tranquilidade reverberam como frequências que conectam sua mente ao todo. Observar essas notas com presença consciente permite decodificar símbolos arquetípicos, ativar registros ancestrais e harmonizar frequência interna com o ritmo do universo. Cada percepção torna-se ferramenta de expansão, cada sensação transforma-se em portal, e cada impulso reconhecido é chave vibracional que revela a geometria sagrada da existência. A correspondência se manifesta então não apenas como lei, mas como prática viva de alquimia interior. Enquanto essa consciência se aprofunda, o tempo deixa de ser linear e passa a ser percebido como rede de ciclos interconectados. Memórias do passado, expectativas do futuro e experiências do presente se entrelaçam em tecido contínuo, onde cada repetição de padrão é convite para compreender, transcender e integrar. Cada evento externo, cada emoção, cada pensamento atua como espelho, refletindo a essência de estados internos ainda não reconhecidos. Compreender essa correspondência transforma a percepção da realidade. Microcosmo e macrocosmo tornam-se espelhos vivos e cada instante vivido com atenção plena ativa camadas de consciência antes invisíveis. Sinta agora os arquétipos se revelando como guias silenciosos e profundos. Cada imagem interior, cada memória evocada, cada sensação carregada de simbolismo conecta você a padrões universais que atravessam gerações e dimensões. Observar essas manifestações desperta a capacidade de transmutar energia, harmonizar percepção e alinhar-se com a frequência universal. Cada momento vivido com presença plena ativa registros akáshicos, revela geometria sagrada, transforma experiências comuns em prática alquímica e abre portais de expansão interior. A realidade deixa de ser apenas vivida e passa a ser decodificada, sentida, percebida em sua totalidade simbólica. E ainda mais sutilmente, cada reflexo externo atua como espelho, devolvendo à consciência aquilo que precisa ser integrado. Cada desafio, cada repetição, cada emoção intensa convida a olhar para dentro, compreender padrões invisíveis
e harmonizar energia. Toth nos lembra que conhecimento e consciência caminham lado a lado. Cada insight é registro, cada percepção é portal, cada reflexão consciente é ponte entre microcosmo e macrocosmo. Assim, o mundo deixa de ser apenas experiência e torna-se mapa vivo, repleto de símbolos, padrões e sinais para aqueles que observam com atenção desperta. Enquanto absorve essas camadas, perceba que cada instante é oportunidade de alinhamento interior. Cada respiração consciente, cada pensamento deliberado, cada gesto intencional ressoa com frequência universal, ativa registros ancestrais e harmoniza a percepção. A correspondência se revela como ponte viva entre visível e invisível, entre interno e externo, entre microcosmo e macrocosmo. A vida deixa de ser repetição mecânica e transforma-se em fluxo contínuo de percepção, aprendizado e transmutação, onde cada escolha consciente é ato de alquimia silenciosa e, ainda mais profundo, cada padrão que emerge é convite à integração de camadas profundas da psique. Emoções, pensamentos e impulsos carregam mensagens arquetípicas e frequências que atravessam gerações. Observar, harmonizar e compreender essas manifestações desperta camadas de consciência que conectam passado, presente e futuro, revelando que a realidade não é linear, mas tapeçaria viva de correspondências. Cada insight torna-se ferramenta de transmutação, cada percepção consciente é chave vibracional e cada momento vivido plenamente ativa a geometria sagrada que sustenta toda a existência. Enquanto você mergulha ainda mais fundo, começa a perceber que o microcosmo interior e o macrocosmo exterior não são apenas reflexos, mas expressões simultâneas da mesma inteligência viva. Cada pensamento alinhado, cada emoção harmonizada, cada percepção refinada ressoa como eco da consciência universal. Observar essas correspondências transforma padrões automáticos em aprendizado, emoções densas em energia transmutada e experiências repetitivas em portais de evolução. A consciência desperta entende que cada instante contém dentro de si toda a plenitude do cosmos e que a atenção consciente é o catalisador dessa expansão. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si, como se tivesse encontrado um espelho antigo no silêncio da própria mente. Percebeu que cada reflexo externo é um convite para olhar para dentro. A sabedoria de Toth não chega como resposta pronta, mas como um eco sutil, uma chave silenciosa, que desperta a percepção do que sempre esteve oculto, que microcosmo e macrocosmo dançam em sintonia e que a correspondência é a ponte invisível que une mente, tempo e experiência. Algo silencioso, mas transformador, começou a despertar dentro de você. Se esse conhecimento acendeu algo em você, declare nos comentários: eu desperto a luz da minha mente interior. Assim, saberemos quem trilha essa senda de percepção e quem deseja continuar explorando os símbolos e reflexos que conectam consciência e universo. Esse ato simples torna-se sinal de alinhamento e registro interno, uma pequena marca de presença consciente no caminho da sabedoria. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez sinta que é hora de caminhar mais fundo. Inscreva-se e faça parte dessa travessia simbólica, onde cada vídeo é convite para perceber padrões ocultos, refletir sobre arquétipos e expandir a percepção de microcosmo e macrocosmo. Aqui, a inscrição é mais que acesso a conteúdo, é um compromisso silencioso com sua própria jornada de lembrança interior e despertar consciente. Que a sabedoria silenciosa continue ecoando dentro de você como uma estrela que se recorda do céu antigo, lembrando que cada símbolo, cada reflexo, cada memória arquetípica carrega o mapa da mente universal. Que cada pensamento consciente seja uma ponte,
cada observação interna seja um registro e cada instante vivido com atenção seja parte de sua própria alquimia interior. E para aqueles que permaneceram até aqui, há uma prática simbólica profunda e segura para integrar a lei da correspondência em sua vida. Sente-se em silêncio, com a coluna ereta, e feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes, sentindo cada sopro como corrente de energia consciente que atravessa corpo e mente. Visualize diante de si um espelho luminoso, representando a realidade externa e o reflexo do seu interior. Observe sem julgamento cada detalhe que surge nesse reflexo. Pensamentos, emoções, memórias, como se fossem símbolos de uma linguagem antiga. Escolha um aspecto de sua vida externa que desperta tensão ou curiosidade. Pergunte a si mesmo: o que isso reflete sobre meu interior? Observe a resposta surgir como imagem, sensação ou palavra simbólica. Anote mentalmente ou em um caderno os símbolos que emergem, conectando cada um com o que você percebe internamente. Não tente interpretar de forma lógica. Permita que o reflexo fale em linguagem simbólica e intuitiva. Respire novamente 3 vezes, sentindo como a percepção interna e externa se alinham. Visualize a energia circular entre o interior e o exterior, reconhecendo que cada correspondência fortalece sua consciência e amplia sua percepção. Finalize com uma frase interna, silenciosa, de reconhecimento. Eu percebo o reflexo e honro a correspondência. Sinta essa intenção ressoar em todo o corpo de luz interior, marcando o início de uma prática contínua de observação e expansão. Esta prática pode ser repetida sempre que desejar refinar percepção, compreender padrões e integrar a sabedoria da correspondência em sua vida diária. Ela é segura, acessível e projetada para transformar a consciência, passo a passo, como as lições antigas dos escribas que guardam a sabedoria do tempo.